para a coletiva de imprensa de Barretos e uma das repórteres perguntou assim para mim: qual é o teu próximo passo? Ela falou: para alguém que chegou tão longe com a tua idade, Muito boa pergunta. o que que você tem mais para fazer? Eu sempre tive uma boa resposta para isso, e essa resposta nada mais era do que a minha zona de conforto. E eu sempre dizia a mesma coisa: eu quero pregar a mesma mensagem, ter os meus filhos e a minha esposa comigo até o último dia da minha vida. É a única coisa que eu quero. Só que eu entrei dentro do voo, porque eu me lembro que eu viajei no outro dia, e eu tinha que ir para os Estados Unidos, e eu não estava feliz com a resposta. Eu comecei uma inquietação no meu coração muito grande. Muito, muito grande. Eu fiquei mal uns 2, 3 dias com essa pergunta, sabendo que eu havia falado uma coisa que não era realidade, que Uhum. faltava alguma coisa. E quando eu voltei para o Brasil, na volta, no voo da volta, 2 dias depois, foi um bate-volta bem rápido, aconteceu um problema com a minha passagem, eu fiquei super chateado. Entramos dentro do avião, minha esposa me corrigiu, ainda falou: amor, como tu tem coragem de reclamar? Olha o que Deus está fazendo na nossa vida e tal. E aí eu tinha ido de executiva, voltei de econômica, e esse foi o problema, que eu estava tão chateado. Sim. E aí eu fiquei sentado e eu pensei que eu ia dormir. E o Espírito Santo falou comigo: eu quero te ajudar a responder. E aí o Senhor falou comigo: pega o teu caderno e uma caneta. E aí eu peguei, sentei novamente e eu voltei para o Brasil acordado. Do Brasil até os Estados Unidos, dos Estados Unidos até o Brasil, acordado e escrevendo. Na época eu não estava com uma caneta, eu fiz um bloco de notas. E eu falei: Senhor, como que eu vou viver isso? E o Senhor falou: você vai ter que depender ainda mais de mim. E aí o Senhor começou a me quebrar em todas as coisas. Por isso que eu digo que foi o maior processo com Deus. Primeira coisa que Deus me quebrou foi no meu relacionamento. Hum. Deus me fez entender que eu virei extremamente bom no sentido de fazer sem depender. É difícil falar isso. Eu acho que é uma das coisas que mais dói. Sabe quando você vira É, um gosto. profissional que você não precisa mais sentir tanto como você precisava antes, porque você já sabe exatamente o que se fala? Sim. E aí Deus falou muito comigo. E sabe como que Deus falou comigo? Eu estava preparando uma mensagem chamada Oração que Acalma a Alma. E nessa oração que acalma a alma, o Senhor falou comigo: aonde é o quarto de oração na casa que você mora? E a resposta foi: não tem. Mas quando eu construí a minha primeira casa, que eu não tinha nenhuma condição financeira, a primeira coisa que eu coloquei na planta foi um quarto de oração. E nessa casa que eu morava agora, até então, eu tinha condição quando eu estava construindo ela. E foi a coisa que eu me esqueci. Porque não precisava mais. Uhum. E ali, cara, o Senhor começou a me quebrar o meu coração e me moer de verdade, sabe? A retornar algumas bases que a gente acaba perdendo por conta do ativismo. Não é nem por causa da soberba. É porque você está fazendo tanto, 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 que na tua cabeça, fazer é relacionamento com Deus e fazer não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quando você para de fazer e fala com Ele. Isso é relacionamento. Na nossa cabeça, relacionamento é quando Sim. a gente está agindo. Não, relacionamento é quando você está ouvindo, é quando você está parado, dedicando tempo para aquilo. Então, esses foram os meus processos, que começaram em setembro, nesse voo. Então, se eu falar que não mudou, eu estaria sendo covarde, porque mudou tudo, mudou muita coisa. Mudou meu relacionamento, mudou a nossa associação, mudou as escolhas. Eu nunca vivi tão assustado como nesses últimos dias, porque quando a gente vai para esse lugar de dependência, Deus começa a te mostrar coisas que você não via antes. Uhum. E o perigo de saber sobre o futuro, ou de Deus te mostrar coisas de lá, é que você não tem as armas no presente para enfrentar. Uhum. Então eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e que eu vou precisar estar pronto quando aquilo chegar. E essa é a loucura do que eu estou vivendo hoje. Você tem uma noção, assim, do testemunho de tantas coisas, né? Dentro desse voo, Deus me deu uma nova visão sobre a nossa associação. E eu falei dentro do voo: Deus, tudo bem, mas eu não tenho tamanhos de estrutura para isso. Eu preciso de um prédio novo. Peguei meu telefone, mandei uma mensagem pro corretor e falei: amigo, lembra daquele prédio que você me mostrou há 8 meses atrás? Então, eu queria algo parecido, porque o prédio de 8 meses atrás já estava alugado para um órgão público. E aí eu mandei isso 2h45 da manhã. Quando a gente chegou no Brasil 6 horas da manhã, a mensagem enviou para ele e ele me respondeu minutos depois dizendo: aquele prédio ainda tem uma esperança. Falei: como assim? Já estava alugado, já tinha contrato. Ele falou: pois é, mas os donos fizeram todas as alterações que o órgão público pediu
mas não foi suficiente. Eles estão muito desgastados e eles querem alugar. Deixa eu falar com ele. Aí ele pega, manda uma mensagem para o dono do imóvel, que está lá no Paraná, e diz assim: tem um evangelista da nossa cidade que ainda quer o prédio. Aí o cara diz na mesa: ó, tem um evangelista de Joinville que quer alugar o prédio. Aí quem está na mesa diz: ele não é o David Leonardo? E aí diz, pergunta para o corretor confirma que era eu. Resumindo, a família desse homem tinha ido num evento uma semana atrás, tinham sido impactados pela palavra, e a gente alugou o prédio pelo telefone, escrevendo num papel sulfite as condições de negociação. E a nossa associação inaugura exatamente em outubro, um ano depois dessa conversa que eu tive com Deus. Inaugura agora. Então é muita coisa que aconteceu, mano, muita coisa. Desculpa porque eu falei demais, mas Que isso?